Eu fui para o Rio de Janeiro para ser ator. E com 8 meses eu estava contratado como atendente de telemarketing. Canal Atitude está hoje no Shopping da Gávea, entrevistando o Dr. Kleber Tolini, que está no Rio de Janeiro, que vai estar a temporada da peça O Subnormal, uma história de baixa visão. E espero que vocês gostem. Bom, o Canal Atitude está com o ator Kleber Tolini, de São Paulo, né, que recentemente fez temporada da peça de sucesso Subnormal. Boa tarde, Kleber Tolini. Muito boa tarde, Cadu. Obrigado pelo convite, obrigado pessoal do Atitude. Sim, estava em cartaz em São Paulo, fazendo umas temporadas e viagens também para o interior de São Paulo, fora do país, inclusive. E agora estou estreando um espetáculo aqui no Rio. E conta pra gente como é que foi essa ideia, né, de escrever esse monólogo, você sozinho em cena, mas vários personagens, né, e baseado numa história verídica. Pode contar pra gente um pouquinho, sem dar spam, que você vai estar aqui no Rio de Janeiro breve, que você vai contar também? Não, essa é a ideia. Bom, como você falou, meu nome é Kleber Tolini, eu tenho 39 anos e eu conto um pouco sobre a baixa visão. Eu conto sobre a minha história, né? Aos 24 anos, após uma cirurgia, uma neurocirurgia, eu tive meu nervo óptico afetado e eu enxergo apenas 20%, ou baixa visão. Baixa visão é a condição das pessoas que enxergam menos de 30%, mesmo após correção com óculos ou lentes. Então eu resolvi contar essa história de uma pessoa com baixa visão ou visão subnormal, que é essa história. Na verdade, um relato seu e você cria os personagens, né? Isso assim, se eu estou contando minha história, tem um médico que me atendeu, tem uma enfermeira que me atendeu, tem amigos que me ajudam, que conversam comigo sobre o assunto, e eu acabo dialogando também com essas pessoas, e essas pessoas aparecem em cena também. É interessante a peça, né, que é um monólogo, você faz vários personagens, traz a bandeira da baixa visão, da bengala verde, eu mesmo não conhecia, assisti, você mandou, né, o vídeo private, a gente não vai mostrar só alguns takes, né, porque você vai estar aqui no Rio de Janeiro e tal, né, então tem esse conteúdo, e você consegue sustentar, né, fazer rir, é um drama, mas você consegue arrancar risa da plateia, eu vi. É essa a ideia, né? Eu chamo o gênero do espetáculo, eu chamo de comédia depoimento, né? Comédia documental, na verdade. Então, assim, a ideia não é só fazer rir, não é um stand-up, não é só uma peça de humor, é um espetáculo de teatro, né? Com toda a sua poética, com todo o seu humor também. E as pessoas se identificam, elas dão risada, claro, porque a ideia é essa. Inclusive eu coloco isso no espetáculo, que todo mundo tem uma boa história para contar, né? Basta saber contar. Você colocou que vem da comédia, né? Stand-up comedy, e aí você adaptou isso, né, pra comédia, por isso tem, né, esse feeling de comédia e tal, com drama ali, isso é legal, porque quebra esse dramalhão também, né? O público fica impactado ali, interage pelo que eu vi. Sim, não é só uma peça dramática, não é para você... e como diz uma amiga minha, né, a Helena Roque, que fez a minha direção de corpo. É difícil só te cortando porque você é um monólogo, mas não é você contando, você ainda faz vários personagens, né? Você interpreta a mãe, não sei o quê, né? Você vai. Então te exige muito também como ator, né? É uma delícia, é um grande exercício para quem está vendo também, ela vê que é possível brincar. Eu brinco de fazer teatro, né? Porque eu faço todos esses personagens, que nem é um personagem, mas são pinceladas de personagens com um figurino único, um cenário simples, é um jogo de teatro, eu uso o jogo teatral, o brincar teatral, para contar a história. Você começou cedo, né, no teatro, né? Acho que 12 anos, não é isso? 18 veio para o Rio de Janeiro, naquela coragem, história bonita. Conta um pouquinho dessa história também, que você veio para o Rio de Janeiro naquela coragem, fazer teatro, não conhecia ninguém e conseguiu, né? Fez peças aí, de sucesso aí. Eu sempre tive essa vontade de ser ator, né? E eu achava que, não que eu tinha que sair de casa para isso, sair da casa dos meus pais, que fui muito bem acolhido, sempre. E eu achava que eu tinha que desbravar, tentar, né? E aí, sim, aos 19 anos eu vim morar no Rio de Janeiro, vim de ônibus. Você fez peça aqui no Rio também, né? Muita coisa. Fiz a coisa aqui, no Teatro das Artes também fiz peça aqui. Fiz umas 2 peças aqui. Não, claro, por que não? O Shopping da Gávea, qualquer ator, carioca ou qualquer ator tem que passar pelo Shopping da Gávea. Ou a infantil ou adultos. Os infantis são ótimos, porque a gente ficava aqui, nesses corredores aqui, filipetando, né? Dando filipeta dos espetáculos. É ótimo, é ótimo.
Moreno, né? Ele retornou? Eu não sei, são 4 ainda? São 4, não pegou fogo, mas acho que já conseguiu. Das artes, os 4, Vanucci e o Clara Nunes. Então é um celeiro, né? Um lugar muito emblemático para o teatro carioca e para os atores. Falando em atores, conta pra gente, né? Você é um ator guerreiro, né? Sem fazer spoiler, porque é o teu relato de vida aí. Aí 24 anos foi o grande desafio da sua vida aí, justamente, né? Você teve que parar aí, né? Fazer essa cirurgia, né? E você conta isso, que assim, pode falar um pouco como é que foi né? Esse desafio aí, e você, Vitória aí, olha só, né? Saudável, né? Nada. Esse desafio aí teve que passar um show de litro, aí fazendo teatro, brilhando, né? Inclusive a peça foi premiada, daqui a pouco eu falo, com indicação. Na verdade, é que você falou... Sem contar, porque a história é essa, então você não pode contar muito, senão vocês não podem ver a peça. Falar assim, vão ver a peça, vão ver, mesmo contando... Ele vai contar esse relato, né? Muita gente que me... Vão ver já. Muita gente que me conhece vai ver esse espetáculo, porque não é porque conhece a história que a arte não se apresenta, né? E você falou sobre ator guerreiro, né? Na verdade, ator guerreiro é quase um pleonasmo. Todos nós, atores, artistas, somos guerreiros, né? E eu sempre... mais que todos, eu acho. Imagina, assim, não, tá todo mundo... Tem que ter parar ali, né? Nada, tá tudo certo, porque eu tenho colocado muito para as pessoas que não é que o Brasil sim tem um grande abismo cultural, tem realmente, né? Claro que tem, mas a carreira do artista, ela é difícil para qualquer um, seja aqui, seja em Nova York, seja em Londres. A carreira do ator, né, do artista, ela é instável, né? Na essência dela, ela é instável. Então estamos sempre na busca de trabalhos, né? E o meu produto sou eu mesmo. Então eu tenho que melhorar o meu produto, eu tenho que treinar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que me aperfeiçoar. Ensaiar é uma dúvida que até comigo, né? A galera do Arte Tudo, né? Você que atua, né? Como é que foi construir esse personagem, já que o monólogo baseado essa emoção, né? Você tem que distanciar ao mesmo tempo, você tem que estar ali interagir com o público e a sua história, teu relato. Como é que foi construir esse personagem, né? Sim. Foi difícil, assim. Sim. Você fazia rir, né? Porque você tinha eu vi, assisti só um vídeo que você mandou, imagina, e tá ali ao vivo na história aqui no Rio de Janeiro. Oba! Eu tive um grande apoio com o meu diretor, o Djalma Lima, que é uma pessoa muito, muito engraçada, pessoa que contribui para aquilo tentar ficar mais engraçado, né? Então a gente abusa da licença poética, então muita coisa que eu conto no espetáculo não necessariamente aconteceu, mas ela contribui para contar a história, não é uma mentira, ela contribui para contar a história para que aquilo fique mais engraçado, né? Assim, a gente brinca muito, então a ideia realmente é brincar, a gente se diverte muito, criando e fazendo. E você teve temporada em São Paulo, né? No Espaço Paulo Patões, também, parece que no SESI, parece que a peça foi premiada, foi para Nova York agora, né? A gente pode contar isso também, isso é interessante. A peça é uma trajetória, né? Foi então, uma peça que foi escolhida e foi a sua, né? Isso, brasileira, a única brasileira, né? Então, assim, é um espetáculo que foi feito, eu brinco que foi montado com patrocínio de um banco, ou seja, de um empréstimo consignado que eu fiz o empréstimo e montei a peça, né? E eu estou nessa batalha de levar ela para sempre. E depois da temporada no Espaço Patões, em São Paulo, na Praça Roosevelt, foi uma delícia, foi um sucesso fazer. Muita coisa aconteceu depois daquilo. Fiz parte de um edital do SESI, no interior de São Paulo, fiz algumas apresentações, SESCs também, alguns congressos, né, ligados à Baixa Visão e tal, enfim. E recentemente no festival em Nova York, um festival de monólogos de Nova York, de uma casa de cultura dominicana, que faz esse trabalho de teatros latinos, espetáculos latinos. E fui o primeiro brasileiro que levou uma peça para lá. E foi agora em maio desse ano, de 2019, foi uma delícia, uma grande oportunidade de poder levar o meu trabalho e a Baixa Visão, falar da Baixa Visão fora daqui também. O Subnormal, a história de Baixa Visão, então você vê que então não é uma peça qualquer, foi uma peça premiada, foi para Nova York, agora vai vir temporada, no final deve ser, vai contar aí pra gente. Sim. Você já pode falar o teatro e tal, né? Por favor, posso. E você foi premiada, a Bruxa Morgana, né? Você foi indicado a um prêmio também em São Paulo, a peça premiada foi indicada. A Rosi Campos é minha grande madrinha, né? Uma das minhas madrinhas, assim. Inclusive o espetáculo Subnormal começa com uma narração, uma locução em áudio que a Rosi que faz, ela super cedeu para mim essa oportunidade de fazer. E ela me chamou um tempo atrás para fazer uma peça dela, que é a Bruxa Morgana e a Família Real. E eu fazia um tio dela, não é o tio do Castelo Rá-Tim-Bum, é uma outra história, né?
E o espetáculo foi indicado para alguns prêmios no Prêmio Coca-Cola, foi indicado para o Prêmio Coadjuvante, foi muito bom. Parabéns. Muito legal. E você que é humanista também, fez uma peça linda, chamada O Menino da Cerejeira, da Sakikeda, que é humanista aí, budista aí, né? E você fez o menino, né? Você fazer mal aí. Estou fazendo, porque a peça está rodando ainda, tem bastante. Vai ter uma outra peça rodando, vocês podem assistir aí. Pois é, também essa peça, infelizmente, por enquanto repente não. tem, né? Se vocês ajudarem, que é uma... Vai pro Brasil todo, então, Por favor. Porque você levar uma peça de teatro para qualquer lugar é muito difícil, né? E você tirar de São Paulo para o Rio. O meu é um solo, então eu estou vindo sozinho, com mais um produtor ou um técnico para cá. É uma logística mais simples, né? O Menino da Cerejeira é um espetáculo lindo, mas são 4 atores, um técnico, então você vai ter mais estrutura. Mas é uma peça linda, realmente é adaptado de um livro de um filósofo chamado Daisaku Ikeda, que ele escreveu esse livro em 1975, e é a história de um menino que vive após o pós-guerra do Japão, que ele conhece um senhor que cuida de uma cerejeira, e eles cuidam dessa cerejeira que está desenganada pela comunidade até ela florir. É importante a natureza hoje em dia. Aí, né? Pois exatamente. Preservar a natureza. E todo mundo dizendo que a... As duas peças, né? Pois é. Tem versões bonitas. Né? A gente sempre... Quem tiver... Agora você tem esse monólogo lindo aí, né? Subnormal. Que eu dei o serviço, eu dou o serviço da peça. Vai conhecer melhor aí, esse grupo Bengala Verde. Isso. O grupo a Bengala Verde é uma bengala para cegos, como qualquer outra. Só que uma médica uruguaia chamada Perla Maio, ela é uruguaia, mas mora na Argentina, criou esse projeto da Bengala Verde, que é o Bastão Verde, que é para ser usadas por pessoas que têm baixa visão. Legal. E você contou muito, você falou da Sakikeda, e como é que você relaciona, inclusive no monólogo, não sei se você pode falar aqui, que você até faz o mantra e tal, como é que o budismo, o teatro se relaciona na tua vida, assim, na peça você conta, não sei se dá para dar spoiler aqui, porque você contou um pouco, monólogo, não muita coisa, mas, é que eu cito, né, porque eu cito... Que é o sininho ali, né? Sim, Vocês vão saber o porquê. Exatamente, vão entender porque é um ícone. Você não vai contar, vamos deixar... Vão na peça, vão descobrir muita coisa, como eu descobri. O sino, ele é quase ele é mais do que um adereço, né? Ele é um personagem também. Uhum. Ele anuncia, né, muitas coisas que acontecem no espetáculo. Então, como eu pratico o budismo há 19 anos, não teve como não falar sobre essa prática, porque ela, enfim, é uma prática humanista, como a gente fala. A gente pratica para ser mais humano, entender o ser humano e entender o ser humano e gostar do ser humano. Então a gente pratica para isso, né? E como é uma história que foi uma superação, que é uma superação que pode ser de qualquer um, não é porque é a minha ou é a sua também, você também tem uma história ótima, quem está me assistindo também tem uma história ótima para contar. Então é como eu enxerguei. A Norte Tudo está com o Natan aqui, que a gente está fazendo entrevista aqui com o ator Kleber Tolini, né? É um do grupo Bengala Verde. Eu estava ali conversando com ele, eu falei para ele sobre o espetáculo e sobre a Bengala Verde, que eu uso no espetáculo, que eu divulgo também, que é uma bengala usada para quem tem baixa visão. E aí o próprio Cadu falou assim, olha a Bengala Verde, eu falei, não acreditei. Eu corri, quase bati nas pessoas ali, mas eu corri e achei o Natan, que acaba descobrindo que nós somos o mesmo grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp sobre o grupo Bengala Verde. E fala um pouquinho, então vocês conheçam, né? Fala um pouquinho. Que a baixa visão é diferente da cegueira total. A pessoa com baixa visão, ela tem uma dificuldade, ela enxerga, mas ela tem a dificuldade do dia a dia, no andar, no agir. Então, a pessoa que é leiga não entende essa diferença. A gente, por causa do Kleber, por causa do grupo Bengala Verde, a gente tem a oportunidade de divulgar o que é esse projeto da Bengala Verde Brasil. Assim, no Brasil, a cada 5 pessoas com deficiência visual, 4 têm baixa visão. Então nós somos a grande maioria. Olha aí. E as pessoas não entendem o que seria essa baixa visão, o que é enxergar mais ou menos. As pessoas acham que a gente tem preguiça, né? Você não tá vendo? Não tô. Que nem a bengala, né? Às vezes a bengala ele tá usando com a bengala, aí ele vê um poste, ao invés de ele esbarrar no poste, ele desvia, porque ele tá vendo o poste um pouquinho. Aí a pessoa fala, lá, tá com a bengala de cega desviando do poste. Né? Então a gente tá aqui pra isso, pra abrir esse diálogo, né, sobre a baixa visão e que somos pessoas que consomem arte, inclusive, né? E que a gente tá aí. Muito obrigado, Natan. Obrigado, Natan. Então, Kleber, você teve a visão subnormal ou baixa visão, né? E
E eu tenho um pai oftalmologista e eu li que dentre as causas você tem retinopatia diabética e retinopatia e outras causas mais, né? Como, por exemplo, a degeneração macular, o glaucoma e a idade como um fator. Mas não foi nenhum desses 4 os seus fatores, né? O seu fator foi um procedimento cirúrgico que afetou a papila e, consequentemente, deu essa coisa do nervo óptico afetado e da visão subnormal como consequência indireta ou direta, mas enfim, como consequência. Dá para você elucidar um pouquinho mais, uma vez instaurada depois da cirurgia, como é que essa consequência se estabeleceu em termos prejudiciais e em termos de ter uma nova vida, de adaptação a uma nova vida? Obrigado. Na verdade, assim, como eu falei para você, né, a baixa visão, ela é a condição da pessoa que enxerga menos de 30%. Não é a patologia. Você, né, descreveu algumas patologias, que no caso realmente não é a minha, né? A minha é uma palidez de papila, que foi, sim, consequência após a cirurgia. Então, eu fiz uma cirurgia para a retirada de um tumor no cérebro, e a retirada desse tumor deu esse edema de papila, que a papila é uma membrana que fica entre a retina, o seu pai depois vai me corrigir, mas a papila é uma membrana que fica entre a retina e o nervo óptico. Então, esse problema, um edema de papila. Então, o que eu tenho chama-se palidez de papila, né? E como o meu caso, né, o campo visual é reduzido e a definição também é reduzida. Então, eu brinco, eu falo, todo mundo tem 20 anos, ninguém tem rugas. Você, por exemplo, tem 20 anos. Todos têm 20 anos para mim. Não tem pé de galinha, não consigo enxergar isso. E muda muito porque... Nossa, eu ouço de um ouvido só, mas eu ouvi bem, alguma coisa caiu aí, ó. Então, assim, você muda a sua condição, porque eu tenho que aprender a entender, né, que como visual reduzido, a definição também, eu tenho que andar com essa questão. Então, no meu caso, ainda me permite andar sem o auxílio da bengala. Quando tem muita aglomeração, eu prefiro usar a bengala verde, eu prefiro usar. Mas no dia a dia eu não uso, porque ainda me permite ter acessibilidade e ter uma autonomia. Mas muda muito, muda o tipo de... E no teatro mudou também, mas ali engraçado, né? No teatro eu me adequo, dá tudo certo. Eu sei onde é que está a escada, eu sei onde é que está o cenário, eu faço um reconhecimento e dali está tudo bem. Mas no dia a dia tudo mudou, mas é possível, tudo é uma adequação, né? Essa questão da cirurgia, Kleber, a cirurgia foi o que gerou a visão subnormal. Mas por que você teve que recorrer a essa cirurgia? Quer dizer, você foi diagnosticado com alguma outra patologia anterior à subnormal, porque a subnormal é uma consequência da cirurgia, né? Uma consequência cirúrgica. Mas que patologia foi essa diagnosticada que te levou a operar? Aos 24 anos eu descobri um tumor no cérebro chamado chivanoma ou neurinoma do acústico, que é um tumor que ele tem um crescimento fibroso, é um tumor benigno. E quando eu descobri, ele já tinha 6 centímetros. E então, a retirada desse tumor poderia me deixar com outras sequelas, como, por exemplo, paralisia facial e também a perda do nervo degustativo, né? E eu consegui salvar dessas sequelas, mas ninguém me avisou, ninguém me disse que poderia ter essa baixa visão. Não foi um erro médico no meu caso, de jeito nenhum. Algo aconteceu, foi um edema de papila, uma pressão intracraniana após a retirada do tumor que afetou o nervo óptico, mas não foi um erro médico e não foi uma coisa que deixaram de me dizer, olha, pode ter uma sequela da visão. Não, algo realmente aconteceu. Eu até brinco que é a vida e eu não vou discutir com a vida, então eu vou lá e fiz uma peça de teatro. Então é assim que eu consegui entender e que os médicos me explicaram que foi uma sequela, mas não esperada, não fazia parte do pacote. Mas pela ocular também, aí junta as duas, né? Junta a deficiência de caminhar com a deficiência da visão. Mas existe uma especificidade na cor verde ou pode ser de qualquer cor? Ou verde tem uma escolha pelo verde como cor? Não, a bengala bengalas são todas iguais. Não é pela idade, coisa assim. Bengala da pessoa com deficiência vai usar a bengala branca, que é mais usada, né?
Então há uma médica uruguaia chamada Perla Maio, que começou na Argentina esse projeto chamado Bengala Verde. Ela é para distinguir, para saber quem usa a bengala verde tem subnormal, é isso? É isso. E eu falo que a Bengala Verde ela é mais para a sociedade do que para o usuário. É para a pessoa para a sociedade entender que aquela pessoa com bengala verde, ela é baixa visão e não aquela coisa, mas ela vai desviar daquela coisa. Aí alguém pode olhar e falar lá, bengala de cego e desviou do poste? Sacanagem, né? Acho que tá fingindo. Porque ela simboliza a patologia, né? Porque a condição, simboliza a condição da baixa visão. Por exemplo, no meu caso, eu tenho baixa visão e não uso óculos, porque o meu globo ocular é perfeito. Nem lente, né? Eu não tenho nada, eu não uso nada. Normal, né? Não tenho nenhuma coloração que modificou no meu olho, nada. Então a pessoa vai olhar pra mim e falar, olha lá, tá afim, tá só pra ganhar, como é que é? Pra pegar lugar na fila, né? Então é isso, então a bengala verde, ela vem pra dar esse aviso para a sociedade de que essa pessoa não é cega total, mas tem baixa visão. Alergias ou não necessariamente? Como é que é seu uso com esses psicotrópicos não orais, mas oculares? Não uso nada, não tenho nenhum tipo de indicação. Baixa visão, visão subnormal, né, que tem as duas categorias, baixa visão é o nome, é a gíria, né? Visão subnormal é o nome conceitual. Você tem algum outro tipo de condição? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, alguma coisa assim ou não? Não tenho. Aliás, se eu tiver também, eu preciso averiguar, né? Como é que é uma boa pergunta para mim. Como é que eu vou conseguir averiguar se eu tenho miopia ou não, né? Vou fazer um exame oftalmológico, né? Enxerga o quê? Eu não sei. Mas não, que eu saiba não tem nenhum tipo de patologia. Nesses exames todos que você fez, não, só deu a visão subnormal e nenhuma outra derivação não que eu diga, nenhuma outra condição que se diferenciasse dela, né? Não, exatamente. Então, a minha condição é baixa visão ou visão subnormal. E não por isso ou por aquilo. No meu caso foi a edema de papila e a palidez de papila. É só isso. Obrigado. Boa tarde. Primeiramente, obrigado por essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado. Aos 21 anos você descobriu o budismo. Sim. E aos 24 você foi diagnosticado com visão baixa. Me explica um pouco do processo ao entrar no budismo, como foi esse processo? Eu vim morar no Rio com 19 anos, né, de idade. E aos 21, através de uma amiga, eu conheci o budismo, né, que é um budismo japonês, o budismo de Nichiren Daishonin, que pratica o Nam-myoho Renge-kyo, que é uma filosofia que traz a energia vital do ser humano, que é entender, para explicar que a grande benevolência, a grande boa sorte da gente é ter sabedoria. Né? Então, primeiro eu conheci o budismo, me empoderou, né? Me tornei uma pessoa com uma busca de uma sabedoria, e aos 24 anos eu descobri esse tumor no cérebro e a cirurgia do tumor que deu como consequência a baixa visão. Né? Então eu aliei o budismo, que foi uma filosofia que me ensina a entender a impermanência da vida e a impermanência da vida se apresentando para mim diretamente, e como é que eu dialogava com isso, como é que eu conseguia entender que eu poderia continuar trabalhando, continuar sendo uma pessoa com essa dificuldade. O budismo me explicou que o karma se apresentou na minha vida e que eu iria transformar a meu favor, e não fazer uma prática ou esperar uma cura para ser feliz, e sim adequar a questão à minha vida e ser feliz com ela. Vejo você amanhã na praia de boné. Quem é? Camargo Estudo agradece aqui o ator Kleber Tolini, que está aqui no Shopping da Gávea, aqui em Teatro das Artes, nessa entrevista aqui em Camargo Estudo. Muito obrigado, Kleber Tolini. Muito obrigado. E muito sucesso nessa temporada aqui no Rio de Janeiro. Cândido Mendes. Muito obrigado, foi um encontro incrível. Então, encontrei uma pessoa com baixa visão aqui no shopping, né? Foi uma tarde linda. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado.